Muito bem, meus amigos, olha a audiência pública realizada na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. Nesta oportunidade foi discutido o pedido de empréstimo por parte da gestão municipal no valor de 46 milhões de reais. Esse valor seria destinado para a construção, para a reforma da nossa feira livre. Está aqui o professor Uberdan Cardoso, também vereador no município, que pediu mais uma audiência pública e eu peço para o senhor explicar aqui por que, vereador, não foi suficiente essa audiência, por que o senhor pede a realização de mais uma audiência aqui na Casa Legislativa. Bem, amigos do programa do Valente, você, Léo, a necessidade de outra audiência pública é porque a gente precisa, de fato, exaurir esse debate. Esse debate não pode ficar nessa audiência apenas. Até porque a Câmara cometeu um erro grotesco. Essa audiência estava solicitada há quase 15 dias. E hoje, às 11 horas da manhã, os convites ainda não tinham sido enviados. A ideia era de esvaziar a audiência. Só que nós, vereadores da oposição, cobramos e hoje, a partir das 11 horas da manhã, algumas entidades receberam o convite e não puderam vir, é claro. Então, eu acho que não é saudável para a cidadania, para o espírito público, uma audiência pública onde nós não tenhamos, por exemplo, só para você ter uma noção, a presença do Ministério Público e a presença do Concidades, do Conselho das Cidades. Só para dar um exemplo bem claro. A gente fica muito grato com a presença de quem veio para aqui hoje, tanto a claque do prefeito, que é paga para vir para aqui para tumultuar, como aqueles cidadãos e cidadãs que se arvoraram em vir numa noite fria, numa noite chuvosa, para a Câmara de Vereadores para fazer esse debate. Então, e foram a maioria. Mas ainda assim é preciso de uma outra audiência com mais representação da sociedade civil organizada para amadurecer esse debate, porque se trata de um endividamento para um município que, por mais que se diga que tem condições, né, possibilidade de endividamento, não tem possibilidade de cumprir pagamento. Agora, quais são as principais dúvidas por parte da oposição neste anteprojeto, né, que foi apresentado na Câmara? A primeira dúvida, o primeiro questionamento que precisa ser feito por todos nós porque uma coisa é lugar comum, uma coisa não há dúvida, uma coisa é certa. Nós precisamos de uma feira remodelada. Então a reforma na feira é necessária. Pronto, isso aí todo mundo concorda. Agora, quando você pega 46 milhões, mais os 5 que já pegou, 51 milhões de reais, e endivida o município, a primeira pergunta é: olha, se eu faço uma intervenção dessa na feira, por exemplo, com estacionamento para 150 carros, um exemplo, me diz uma coisa, daqui a 20 anos, você endividou o município e 150 carros, 150 vagas não vai ser suficiente. Então a pergunta que primeiro se faz é: a feira tem que ser ali ou ela pode ser alocada em outro espaço? É uma pergunta que deve ser feita. E os feirantes precisam debater isso. Segundo, se fala em fazer uma feira com estacionamento subterrâneo. A pergunta é: como é que você pede 46 milhões de reais de um empréstimo para uma feira que você nem projeto tem? Porque está se fazendo um projeto para se disputar uma licitação. Então, se nesse projeto a obra que agora você estima em 46 milhões estiver em 80 milhões e o município não puder pegar esse recurso emprestado, Eles alegam de que eles estipularam um valor máximo, até acima do que eles acreditam que deve ser utilizado. é estimativa. Porque vai se mexer no solo, vai fazer estacionamento subterrâneo. Foi feito estudo do solo? Não foi. Então, se não foi feito estudo do solo, que garantia se tem de que uma obra mexendo no solo, que pode ter lençol freático ali, vai ser feita, por exemplo, eles não têm nem condições de dar prazo de término, porque pode ser uma obra que estime-se em 3 anos, mas que seja em 4, 5 anos, ninguém sabe, ou mais. E eles não têm condições de estimular uma planilha orçamentária para isso, porque é tudo feito no campo do achismo, por mais bem intencionados que sejam. Então eu entendo que o secretário de Infraestrutura e a secretária de Agricultura, quando se posicionam aqui, se posicionam bem intencionados. Eu não tenho dúvida disso. O que eu estou preocupado é que o prefeito, que é o gestor, ele precisa parar de pensar a cidade como empresário e pensar como prefeito. Porque só nesse ano, o município de São Antônio de Jesus ele teve uma receita corrente líquida de 247 milhões de reais. 247, 300 e pouco. E a despesa do município
foi 247 milhões 700 de alguma coisa. Ou seja, o município gastou mais do que arrecadou em 2021, e eu estou dizendo isso porque eu estou baseado nesse documento aqui, que é o balanço que o município ele acaba fornecendo ao Tribunal de Contas, assinado pelo prefeito, e nessa planilha aqui, está aqui, ó, 247 milhões 430 mil e quebrados. Despesa. Receita. Aqui. No caso, despesa, perdão. Aqui a receita, total da receita, perdão. Total da despesa aqui. 247 milhões 719. Em torno de 300 mil. Se gastando mais do que se arrecadando. Então eu estou mostrando para a sociedade que se o município hoje, ele tem um comprometimento da sua receita, por que endividar-se mais? Sem falar que se você tem de receita corrente líquida em torno de 247 milhões, 65% é receita própria, dá em torno de 160 milhões. Desses 160 milhões, 20% é gasto com saúde, 30% com educação e 7% é receita da Câmara. Então, se você abate 32 milhões da saúde, 48 milhões da educação e 11 milhões da Câmara, você fica com um recurso de em torno de 69 milhões de reais para gastar por ano. Estou dando um exemplo de 2021. Então, se você tem 69 milhões para gastar no ano, você já tem previdência para pagar, empréstimos anteriores e precatórios. Se você junta tudo isso com mais esses 51 milhões, pegando, já que não se sabe os juros, deve ser juro de fomento, entre 1% e 3%. Vamos pegar 2%. Você vai pagar de juros 1 milhão de reais por mês desse empréstimo, mais 531 mil mês, que é a amortização em 96 meses. Significa dizer que nós vamos ter, desses 69 milhões que sobram da receita corrente líquida, o comprometimento de 42 milhões de reais. Porque eu estou dando dados objetivos do que já devemos. Significa dizer que vão restar em torno de 27 milhões para o município pagar folha, para o município arcar com manutenção da limpeza urbana, da iluminação pública, da manutenção das estradas, e não dá. Significa dizer que, ao contrair esse empréstimo, o município corre o sério risco de comprometer suas contas futuras. Porque, vou repetir, capacidade de endividamento